Sempre ajudei meus pais com as contas de casa, desde o meu primeiro emprego, mas quando precisei de uma ajuda para pagar uma mensalidade da minha faculdade, eles disseram: se vire, não é nossa responsabilidade pagar a sua faculdade, afinal, isso aí não serve para nada, você não tem futuro. 2 dias depois, eles viajaram para a Europa, junto com a minha irmã mimada para comemorar o aniversário dela, tudo pago por eles. Mesmo com dinheiro, meus pais não quiseram me ajudar, mas algum tempo depois, eles se arrependeriam amargamente pelo que fizeram comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito nova, aprendi que quem cala consente. E por muitos anos, calei. Aceitei. Tolerei. Engoli o choro, a dor, a frustração e o cansaço de viver em uma casa onde eu parecia apenas mais um móvel útil para os outros, claro, porque quando eu precisava, era como se eu simplesmente deixasse de existir. Meus pais sempre contavam comigo para tudo. Desde meu primeiro emprego, aos 17 anos, minha mãe foi a primeira a dizer: agora que está ganhando o seu dinheirinho, já pode ajudar aqui em casa. E eu ajudei. Paguei água, luz, às vezes o mercado, o conserto do carro do meu pai, nem o presente de aniversário da minha irmã eles compravam sozinhos, eu sempre contribuía com alguma parte. Não porque sobrava dinheiro, mas porque eu sentia que era minha obrigação como filha, e talvez no fundo, nutria uma esperança de que um dia eles me olhassem com orgulho, com gratidão. Mas esse dia nunca veio. Minha irmã, 2 anos mais nova que eu, cresceu sendo tratada como uma princesa. Nunca trabalhou, mesmo quando completou a maioridade. Dizia que não precisava, que os pais estavam ali para isso. E estavam mesmo. Dava gosto ver o esforço que eles faziam por ela. As viagens, os mimos, os presentes caros, até psicólogo eles pagavam quando ela dizia estar estressada, por absolutamente nada. Enquanto isso, eu fazia malabarismo para pagar a faculdade, transporte, alimentação, aluguel de livros, e ainda sobrava para as contas de casa. Por mais que doesse, eu não reclamava. A cada semestre renovado da faculdade, eu acreditava estar mais perto do meu sonho. Sonho esse que, quando compartilhei, riram da minha cara. Faculdade? Isso aí não serve para nada. Não vai te dar futuro nenhum, disse meu pai, enquanto folheava o jornal como se nem estivesse falando comigo. Você quer viver de que com esse curso aí? De vento? Completou minha mãe. Engoli a seco. Eu já tinha ouvido muito nessa casa, mas aquelas palavras me atravessaram de um jeito que doeu fundo. E doeu ainda mais quando, um mês depois, meu estágio atrasou o pagamento e eu precisei de ajuda para pagar uma única mensalidade. Era a primeira vez em anos que eu pedi alguma coisa. E a resposta veio como um tapa na cara: se vire. A responsabilidade é sua, disse minha mãe, com aquela frieza que ela sempre usava quando não queria discutir. A gente não vai pagar por essa besteira. Você que inventou isso aí, concluiu meu pai. 2 dias depois, enquanto eu chorava em silêncio no meu quarto tentando negociar com a faculdade uma extensão no prazo, minha irmã postava fotos no aeroporto, rumo à Europa com meus amores. Aniversário de princesa. Escrito com emojis e tudo. Meu pai e minha mãe ao lado dela, sorrindo, brindando, com roupas novas e malas de marca. Eu continuei em casa. Sozinha. Com a geladeira quase vazia, o boleto na mão e a garganta entalada de mágoa. Era ali que eu compreendia que para eles eu não passava de uma ferramenta, útil quando convém, invisível quando precisa. Dali em diante, algo em mim quebrou. Não chorei mais. Não pedi mais. Nem esperei mais. Fiz o que tinha que fazer, saí daquela casa antes que ela me destruísse de vez. Arrumei um quarto pequeno, fechei a cara para o mundo e decidi que dali em diante, se algo bom acontecesse na minha vida, não seria graças a ninguém além de mim. Meus pais? Minha irmã? Não me procuraram. Nem sequer perguntaram se eu precisava de ajuda, se estava bem, se tinha onde dormir. Para eles, minha saída foi um alívio.
menos uma despesa, menos uma presença inconveniente. Eles apenas seguiram suas vidas, enquanto eu reconstruía a minha no silêncio, passo a passo. E assim se passaram 6 anos. Mas o destino tem um jeito estranho de reorganizar as peças no tabuleiro. Quando menos se espera, quem era visto como peso, se torna pilar. E quem achava que tinha o mundo na palma da mão, percebe que as coisas mudam, e mudam muito. 6 anos depois, uma visita inesperada me aguardava na porta da minha empresa. 3 rostos conhecidos, 3 passados que achei ter enterrado, estavam ali. E foi naquele momento que tudo virou. Tudo. A porta bateu atrás de mim naquela manhã nublada, e com ela, ficou para trás tudo que um dia chamei de lar. Não levei muito. Uma mala pequena com roupas básicas, os livros da faculdade, meu notebook velho e um coração pesado, latejando entre dor e revolta. Nenhuma despedida, nenhum abraço. Nenhum vai com Deus. Só o silêncio. E o silêncio também fala. Às vezes, ele grita. Fui parar em um quartinho nos fundos da casa de uma senhora que alugava para estudantes. O espaço era apertado, escuro, com cheiro de mofo, mas para mim, era liberdade. Pela primeira vez, eu podia respirar sem sentir que precisava implorar por reconhecimento. A mensalidade da faculdade, consegui cobrir depois de muitos telefonemas, promessas e prazos apertados. Passei noites virada, me equilibrando entre estágio, aulas, trabalhos e horas extras como freelancer. Fiz revisão de textos, vendi doces, dei aula de reforço para crianças e até limpei armário de conhecidos em troca de os trocados. Era como se o mundo inteiro dissesse: você não vai conseguir, mas dentro de mim, havia uma chama teimosa, eu precisava provar que conseguiria. Meus pais? Minha irmã? Nunca ligaram. Nada. Nem uma mensagem. Eu observava de longe, pelas redes sociais. Eles seguiam sorrindo. Jantares, viagens, comemorações. Minha irmã agora fazia cursos caros de maquiagem, tirava fotos com influenciadoras, ganhava presentes caros e se dizia empreendedora, mesmo sem nunca ter vendido nada. Enquanto isso, meu quarto mofado se tornou meu centro de batalha. Foi lá que, aos poucos, eu comecei a construir o que ninguém imaginava, um caminho sólido. Aprendi a programar sozinha assistindo vídeos gratuitos e lendo fóruns. Comecei a aceitar pequenos projetos de desenvolvimento. O estágio, apesar das dificuldades, me deu experiência. E a cada novo cliente, um pouco mais de confiança nascia em mim. Houve momentos em que pensei em desistir. Teve uma noite em que fui dormir sem jantar, porque precisava escolher entre pagar o gás ou comprar pão. E teve o dia em que cheguei em casa e encontrei meus livros todos molhados, o cano do banheiro tinha estourado e ninguém se responsabilizava. Mas nesses momentos, eu fechava os olhos e lembrava do som da risada da minha mãe quando negou me ajudar. Da cara de desprezo do meu pai. Do brinde deles na Europa enquanto eu chorava com um boleto na mão. A dor virou combustível. E então, em uma dessas viradas do destino, conheci uma professora que viu meu esforço. Ela me indicou para uma vaga pequena em uma startup em crescimento. O salário era baixo, mas a oportunidade era enorme. Entrei como estagiária, e em 6 meses já estava liderando um pequeno projeto. Com o tempo, fui reconhecida. Estudei mais, fiz cursos gratuitos, aperfeiçoei habilidades técnicas e emocionais. Ganhei respeito, não por favores, mas por mérito. Enquanto isso, a distância entre mim e minha família só aumentava. E isso começou a doer menos com o tempo. A ausência deles deixou de ser uma ferida aberta e passou a ser uma lembrança seca. Era como um livro que você já decorou, sabe o final, e por isso não sente mais vontade de reler. A cada conquista, eu me lembrava, eles não estavam ali. Quando consegui meu diploma, tirei uma foto sozinha com a Beca, na porta da faculdade, sorrindo não para ninguém, mas para mim mesma. Era meu momento. E eu merecia. Os anos passaram. A startup cresceu. Fui promovida. E, depois de muito esforço, arrisquei abrir minha própria empresa. Comecei com medo, claro. Mas o medo nunca me paralisou.
Com conhecimento, paciência e dedicação, o que era um pequeno projeto se transformou em algo grande. Firmei parcerias, empreguei outras pessoas, e a vida começou, enfim, a sorrir para mim. Não por sorte, mas por resistência. Foram anos de silêncio da parte deles. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma visita. Nenhum "como você está?" E tudo bem. Eu não precisava mais da aprovação deles. Mas, às vezes, ainda me perguntava, será que eles sabiam onde eu estava? Será que sabiam o que eu tinha me tornado? A resposta veio numa tarde quente de sexta-feira. Estava revisando um contrato quando minha secretária entrou na sala, um tanto desconcertada. Tem 3 pessoas lá na recepção, eles dizem que são seus pais e sua irmã. Meu corpo congelou. Por um segundo, pensei que fosse engano. Mas a verdade, depois de tanto tempo, finalmente batia à minha porta. E eu não fazia ideia do que eles queriam. Ver meus pais e minha irmã parados na recepção foi como encarar fantasmas. Não fantasmas que assustam, mas aqueles que decepcionam só com o olhar. Estavam ali, bem arrumados, ainda que com expressões abatidas. Meus pais estavam mais envelhecidos, e minha irmã parecia incomodada com o ambiente, como se estivesse em um lugar que não pertencia a ela, e, de fato, não pertencia. Fiquei observando-os por trás do vidro espelhado da minha sala. Por alguns minutos, não consegui me mover. Um filme inteiro passou pela minha cabeça, a solidão, os sacrifícios, as noites em claro, as vezes que pensei em pedir ajuda, mas lembrava da viagem para a Europa e engolia o orgulho. Finalmente respirei fundo, me levantei e caminhei até a recepção. Quando meus olhos encontraram os deles, algo curioso aconteceu, foi como se nada tivesse mudado. O mesmo olhar altivo da minha mãe, o ar de superioridade do meu pai, e o tédio entediado da minha irmã, que parecia estar ali apenas porque alguém mandou. "Oi", minha mãe disse, como quem reencontra uma conhecida do mercado. "Quanto tempo, hein?" Meu pai completou, olhando ao redor, avaliando o lugar como se esperasse encontrar algo para criticar. Minha irmã não disse nada. Só mexia no celular. Fiz um gesto com a mão indicando que me seguissem até uma sala de reunião. Era a forma mais fria e profissional de lidar com aquela situação. Ao entrar, ofereci água, café. Recusaram. Ainda achavam que estavam em posição de escolher. "Que surpresa vocês aqui! O que aconteceu?" Perguntei, sentando de frente para eles, com um olhar firme. Meu pai pigarreou, passou a mão na testa e começou: "Olha, não é fácil pra gente vir aqui. Mas a vida tem dessas coisas, né? Coisas que a gente não espera", completou minha mãe, cruzando os braços. "O negócio é que estamos com os problemas, e soubemos que você tá bem de vida", disse meu pai, com aquele tom forçado de quem engole o orgulho só até onde consegue. Meu coração acelerou, mas minha expressão permaneceu neutra. "Que tipo de problemas?" perguntei. Eles trocaram olhares. Minha irmã, enfim, soltou o celular e bufou. "Nossa empresa faliu", ela disparou, como quem joga uma carta e espera empatia automática. "Empresa?" Levantei uma sobrancelha. Ela abriu uma loja de maquiagem com uma amiga, mas a sociedade acabou mal, e, bom, investimos quase tudo ali", disse minha mãe, num tom meio envergonhado, meio acusatório, como se a culpa fosse minha por não ter alertado antes. "Usamos parte do dinheiro da aposentadoria, vendemos o carro, e agora, estamos com dívidas, alguns pagamentos em atraso. Pode até parecer cara de pau, mas, viemos pedir sua ajuda. Afinal, você é da família", meu pai concluiu, com uma voz mais baixa, agora sim demonstrando uma centelha de vergonha. Eu respirei fundo. Tive vontade de rir. Família. Essa palavra que nunca pareceu ter significado real para eles, agora era usada como argumento. Interessante, comecei, apoiando os cotovelos na mesa. "Família. Lembro quando precisei de vocês. Era só uma mensalidade. E a resposta foi: se vire. Aquilo foi diferente." Minha mãe rebateu, rápido. "Você escolheu seguir uma carreira difícil.
A gente não achava que ia dar em alguma coisa. E mesmo assim, segui. Sem ajuda, sem apoio, sem sequer uma ligação de vocês em 6 anos. E agora, vocês querem ajuda? Você tá magoada, a gente entende, disse meu pai, tentando amenizar. Mas também erramos, e estamos aqui para reconhecer isso. Estão aqui porque precisam corrigir. Não confundam necessidade com arrependimento. Minha irmã bateu a mão na mesa, impaciente. Ai, que drama. Você tá rica agora, custa ajudar? A gente é sangue do seu sangue. Sangue do meu sangue que me deixou passar fome para poder brindar com champanhe na Torre Eiffel. A frase caiu como uma bomba. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai olhou para o lado. E minha irmã, enfim, ficou em silêncio. Eu não sou mais aquela menina que implorava reconhecimento. Eu lutei sozinha por tudo que conquistei. E não estou aqui para salvar quem nunca se importou em me resgatar quando precisei. Vocês vieram por dinheiro, não por mim. E isso diz muito. Me levantei e finalizei. Agora, se me dão licença, tenho uma reunião com pessoas que acreditam em mim desde o início. Ao sair da sala, ouvi minha mãe dizer em voz baixa, eu não a reconheço mais. Ela virou outra pessoa. E, por dentro, eu sorri. Porque era verdade. Eu virei outra pessoa. Alguém que eles nunca imaginaram que existiria. E essa nova versão de mim ainda tinha muito a mostrar. Depois daquele reencontro, o ambiente na empresa ficou estranho. Meus funcionários, sempre tão tranquilos, comentavam entre si sobre as pessoas que estiveram ali. Alguns sabiam de partes da minha história, outros apenas observaram com curiosidade. Mas ninguém ousou perguntar nada. E eu agradeci por isso. Não queria comentar. Ainda estava absorvendo. Voltei para minha sala e encarei meu reflexo na parede de vidro. Por fora, estava impecável. Por dentro, uma mistura de nojo, dor e uma pontinha incômoda de culpa. Não culpa por tê-los recusado, mas por aquela parte dentro de mim que, mesmo depois de tudo, ainda desejava ter sido amada por eles. Passei o fim de semana sozinha, refletindo. Revi mentalmente cada vez em que minha mãe virou o rosto para mim, cada crítica do meu pai quando eu dizia que queria estudar, cada vez em que minha irmã zombou da minha simplicidade. E percebi, eles não tinham mudado. Só estavam desesperados. Na segunda-feira, recebi uma mensagem da minha irmã. Direta, como sempre, sei que você acha que está se vingando, mas o que você está fazendo é crueldade. Eles são nossos pais. Você tem dinheiro. Podia ajudar. Olhei para a tela por alguns segundos e apenas apaguei a mensagem. Não respondi. O mesmo silêncio que me deram anos atrás agora servia de resposta. Mas ela não parou. 2 dias depois, minha secretária me chamou com um rosto constrangido. Sua irmã está lá embaixo, de novo. Desci. Ela estava sozinha, dessa vez. Usava roupas mais simples do que as de costume, o cabelo preso de qualquer jeito, a maquiagem mal feita. Antes que você diga qualquer coisa, eu vim sozinha, tá? Ela começou, tentando parecer vulnerável. E o que quer agora? Perguntei, sem rodeios. Eu vim pedir desculpas, ela disse, hesitando. Não esperava ouvir aquilo. Por um instante, achei que era sincero. Mas bastou ela continuar para eu entender o verdadeiro motivo. É que, a dívida do nosso cartão tá no meu nome. A loja faliu, e eu fiquei com o nome sujo. Eu não consigo mais comprar nada, nem alugar apartamento. Preciso limpar meu nome. Se você puder pagar, eu prometo que depois te devolvo. Ela me olhava com uma falsa fragilidade, o tipo de expressão treinada por anos sendo mimada e socorrida. Mas eu não era mais a irmã calada de antes. Você está pedindo para que eu pague uma dívida da qual nunca participei. Uma dívida de um negócio que nem fui consultada. Que, inclusive, vocês abriram enquanto me ignoravam completamente. Eu sei, mas você pode. Eu sei que pode. Não é justo isso. Justo?
dei um passo à frente. Justo era eu dividir salário de estagiária para sustentar casa que nem me queria. Justo era vocês me deixarem para trás enquanto brindavam em outro continente. Você sabe o que eu comi na semana que vocês viajaram para comemorar o seu aniversário? Ela ficou em silêncio. Arroz. Só arroz. 3 dias. Sozinha. E mesmo assim fui à aula. E mesmo assim entreguei trabalho. E mesmo assim passei. E mesmo assim cheguei até aqui. E agora você quer justiça? Ela começou a chorar. Chorava com aquela expressão envergonhada de quem foi exposta. Mas nem isso me abalava mais. Vocês vivem como se o mundo devesse algo a vocês. Mas quem sempre pagou essa conta fui eu. Só que agora, acabou. Ela tentou me abraçar, mas recuei. Eu não te odeio, disse, com firmeza. Mas também não devo nada a você. Nem a eles. Antes de sair, ela deixou uma frase: um dia você vai se arrepender de ter virado as costas para sua família. E eu respondi, olhando nos olhos dela, mas eu só estou fazendo o que vocês me ensinaram. Nos dias seguintes, começaram a surgir rumores de que meus pais estavam vendendo o que restava. Amigos antigos da família me procuraram, surpresos com a situação. Uns pediam que eu reconsiderasse. Outros diziam que era triste ver uma família se destruir por orgulho. Mas eu sabia, o que estava destruído não era recente. Era antigo, silencioso, apodrecido por anos de desprezo, desigualdade e abandono. A diferença agora era que eu não fingia mais que não via. E a verdade é que aquela dívida, por maior que fosse, não era minha. Nem financeira, nem emocional. A mulher que eu me tornei não era feita para salvar aqueles que preferiram me ignorar quando mais precisei. Mas, mesmo sabendo disso, algo ainda me incomodava. Porque, no fundo, eu sabia, eles não tinham vindo até mim só por dinheiro. Havia algo mais por trás. Algo que ainda não tinham coragem de contar. E essa revelação estava prestes a acontecer. Era fim de tarde quando recebi a ligação mais inesperada da minha vida. Alô? Boa noite, é do consultório do Dr. Gustavo. Estamos ligando para confirmar a presença da senhora no acompanhamento da dona Helenice. Permaneci em silêncio por alguns segundos. Desculpe, mas eu não agendei nada. O que houve? É sua mãe, senhora. O nome dela consta como sendo de sua responsabilidade no cadastro do plano. Ela teve alta ontem, mas precisa retornar na semana que vem. O sangue gelou nas minhas veias. Eu não fazia ideia do que estavam falando. Desliguei a tonita. Em menos de 5 minutos, meu telefone tocou novamente. Era meu pai. Então, já sabe, né? Saber o quê? Perguntei, seca. A sua mãe. Ela começou a ter umas crises de memória, confusão, desmaios. Descobrimos que é uma condição neurológica. Não é algo simples. Engoli em seco. E por que estão ligando para mim? Porque, tecnicamente, o plano de saúde foi registrado no seu nome. Você era dependente dele, lembra? Quando conseguiu aquele estágio? A gente nunca tirou seu nome. Ela usou o mesmo cadastro. Só agora que isso deu problema. Não sei o que doía mais, saber que minha mãe estava doente ou perceber que, mesmo assim, o contato só veio por causa de um erro administrativo. Vocês estão me procurando por obrigação, de novo. Por conveniência. Até nisso. Minha avó saiu embargada. Não, filha, ele tentou amenizar. Eu sei que errei com você. Talvez a vida esteja cobrando agora. Só peço que você converse com sua mãe. Ela pergunta de você, às vezes. Suspirei profundamente. Parte de mim queria desligar. A outra, queria entender. Precisava de respostas que nunca vieram. 2 dias depois, fui até o hospital. A enfermeira me guiou até o quarto. E lá estava ela, minha mãe.
deitada, frágil, com o olhar perdido em algum ponto entre a parede e o tempo. Quando entrei, seus olhos me encararam vagamente. E então, por um breve segundo, brilharam. Você é a moça da biblioteca? Fiquei paralisada. Ela não me reconheceu. Sou sua filha, respondi, com a voz trêmula. Ela franziu a testa, confusa. Filha. Eu só tenho uma filha. A Lúcia. A dor foi como um soco no estômago. Mesmo doente, mesmo diante da vida desmoronando, ela ainda só enxergava a filha favorita. Então tá certo. Eu sou só a moça da biblioteca. Fiquei ali, por alguns minutos. Em silêncio. Olhando para a mulher que me colocou no mundo, mas nunca me viu de verdade. Na saída, encontrei meu pai sentado no corredor. O orgulho, que sempre foi sua armadura, agora parecia apenas um peso nas costas. Ela tá piorando rápido, ele disse, cabisbaixo. Imagino. Lúcia não aguenta mais. Disse que não vai mais ficar com ela. Que precisa resolver a própria vida. Quase ri. A irmã perfeita, a protegida, a prioridade. Agora era a primeira a abandonar o barco. Engraçado. Quando era comigo, vocês diziam que eu tinha que ajudar. Que era minha obrigação. A gente não sabia, ele tentou justificar. A gente errou muito com você. E se eu pudesse voltar atrás, mas não pode, cortei. O tempo passou. E agora vocês escolhem o que plantaram. Ele não respondeu. Apenas concordou, derrotado. Naquela noite, ao chegar em casa, me sentei sozinha no sofá da minha sala iluminada. Era tudo bonito, confortável. Mas o vazio daquele reencontro me atravessava. Não porque eu queria voltar. Mas porque finalmente compreendia que não havia nada lá para onde voltar. Recebi uma mensagem da Lúcia, se quiser ficar com ela, fica. Eu já fiz o que pude. Cansei. Boa sorte. Era isso. O fardo que foi meu desde cedo agora retornava, como um eco de tudo que eles construíram. Mas, ao contrário do passado, agora eu tinha escolha. E não estava disposta a carregar um peso que nunca me foi permitido dividir. Passei a madrugada acordada. Pensando. Revirando memórias. Me perguntando, se fosse o contrário, será que teriam feito algo por mim? A resposta estava clara. E doía. Mas também libertava. Porque, pela primeira vez, eu tinha o poder da escolha. E a escolha estava prestes a ser feita. O dia amanheceu nublado. O céu parecia carregado de tudo aquilo que eu vinha tentando digerir nos últimos dias. A doença da minha mãe, a covardia da minha irmã, o arrependimento silencioso do meu pai, tudo isso batia na minha porta com força. Mas eu já não era aquela garota que saíra de casa com uma mala na mão e o coração em pedaços. Agora, eu decidia o que deixava entrar. Tomei um café amargo. Parecia combinar com o momento. Em seguida, liguei para o hospital. Pedi os detalhes do tratamento, os próximos exames e o nome dos profissionais envolvidos. O plano de saúde, ainda ativo em meu nome por acidente, cobria parte dos custos, mas não tudo. Haveria medicamentos importados, sessões particulares com especialistas, internações frequentes. Não hesitei. Mandei transferirem os valores diretamente para o hospital. Solicitei que minha mãe recebesse tudo o que fosse necessário, do bom e do melhor. Mas com uma condição muito clara: nenhum familiar deveria me procurar. Não haveria visitas, reuniões, reconciliações, abraços teatrais. Eu ajudaria. Mas por mim. Não por eles. Porque apesar de tudo que passei, ainda existia dentro de mim uma parte que não queria carregar rancor. Mas também não queria carregar ninguém. A decisão causou um efeito imediato. Lúcia, quando soube, mandou mais uma mensagem: achei que você fosse virar as costas, como sempre diz que a gente fez. Mas parece que tem um coração aí, afinal. Não respondi. Não merecia resposta.
Era fácil bancar a nobre quando alguém carregava o peso por você. Lúcia nunca entendeu o que era responsabilidade, apenas se beneficiava dela. Agora, com a doença da nossa mãe, a máscara dela caía com o estrondo de uma árvore podre que há muito tempo deveria ter sido arrancada. Dias depois, recebi uma carta. Escrita à mão, com a caligrafia trêmula do meu pai. Filha, não sei se devo te chamar assim, depois de tudo. Não por raiva, mas por vergonha. A gente te feriu. Eu te feri. A sua mãe, mesmo com a mente confusa, às vezes chama o seu nome e, logo em seguida, pergunta onde está a Lúcia. Isso me mata por dentro. Porque vejo agora tudo o que fizemos e deixamos de fazer. Sei que você está pagando pelo tratamento dela. E sei que não fez isso por nós. Fez por você. Por valores que eu nunca te reconheci, mas que hoje admiro. Não espero perdão. Nem presença. Só queria te agradecer. Porque mesmo ferida, você não se tornou como nós. Com arrependimento, seu pai. Terminei de ler a carta em silêncio. Nenhuma lágrima escorreu. Mas um nó apertou meu peito. A verdade é que, por muito tempo, esperei aquele tipo de reconhecimento. Esperei que eles olhassem para mim com respeito, com orgulho. Mas não adiantava mais. O tempo não volta, e o que se quebrou lá atrás jamais seria colado com palavras tardias. Ajudar minha mãe era, no fundo, um gesto que fazia por mim mesma. Para fechar o ciclo. Para me provar que não era feita da mesma matéria tóxica que me criou. Era também um tipo de cura. Uma forma de não carregar peso desnecessário no futuro. Eu fiz o que era certo. E fiz sozinha. De novo. Meses se passaram. Minha mãe seguiu o tratamento com dignidade. Meu pai parou de insistir em visitas. E Lúcia, como sempre, sumiu. Tudo voltou ao seu lugar, só que agora, era eu quem ditava as regras. Continuei crescendo profissionalmente. Minha empresa alcançava novos patamares. Mas, mais do que o sucesso financeiro, era a paz que me satisfazia. O silêncio que antes machucava, agora me acolhia. A solidão que antes doía, agora era liberdade. Aprendi que não é porque alguém compartilha seu sangue, que merece compartilhar sua vida. E que você pode ajudar, mas sem se entregar. Sem se perder. Sem permitir que a ferida seja reaberta. E foi assim que finalizei o capítulo mais amargo da minha história, não com vingança, mas com uma decisão firme, humana e libertadora. Ajudei minha mãe. Sim. Mas não para que eles se arrependessem. Fiz para que eu não me arrependesse. E é assim que se vence. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas com mensagens tão fortes como essa. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes e surpreendentes como essa, que nos fazem refletir sobre família, amor próprio e superação. E agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que a filha fez? Teria ajudado, mesmo depois de tudo que passou? Aproveita e me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu amo saber até onde nossas histórias estão chegando, e quem comentar a cidade, vai ganhar um especial aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. Pode ser que ela ajude mais do que você imagina. Te vejo no próximo vídeo.